Neste momento que é o mais crítico da pandemia, a gente vê aí o mundo assistindo à luta dos profissionais envolvidos no combate ao coronavírus, no auxílio também para ajudar as pessoas infectadas que acabam desenvolvendo a Covid-19. A sobrecarga dos profissionais de saúde é algo visível, como no caso dos enfermeiros. O esgotamento físico e mental tem sido uma das principais queixas. A gente fala mais sobre o assunto. Conversa agora com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, presidente do Corém Bahia, Jimmy Medeiros, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Jimmy. Bom dia, Fernando. Bom dia a todas e todos os ouvintes. Obrigado, pelo espaço de fala, num momento tão delicado em que passa o Brasil, numa guerra sanitária contra esse vírus que causa a Covid-19, mas também poder falar um pouco do sentimento e do que vem passando a enfermagem no Brasil, em especial aqui no estado da Bahia. Exatamente, Jimmy. Até a gente ouviu agora a notícia, o Bruno Luiz lá do portal Bahia Notícias, dizendo para a gente que pelo menos 30 profissionais de enfermagem já morreram por causa dessa Covid. Como é que você avalia o impacto da pandemia sobre os profissionais de enfermagem, principalmente agora, que é esse momento mais delicado da pandemia, Jimmy? Exatamente. A gente está vivendo um momento mais delicado da pandemia e a enfermagem, como linha de frente, vem sofrendo muito com a exaustão física e emocional. Porque a pandemia, de alguma forma, revelou a importância do trabalho dos enfermeiros, das enfermeiras, técnicos, auxiliares de enfermagem. Mas também ela desvelou as péssimas condições de trabalho em que está submetida a enfermagem. A falta de um conforto, a falta de um piso salarial, uma carga horária excessiva. E o que é que isso está impactando? Na saúde dos próprios profissionais e um possível colapso já no sistema de saúde, porque alguns profissionais estão se afastando por adoecimento e morte e que está gerando uma desmotivação de outros profissionais para substituir esses plantões dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. Como presidente da autarquia aqui, enfermagem no estado da Bahia, o que a gente tem percebido é que a categoria não está querendo mais ser submissa a uma gravidade que é ao cuidado de um paciente nesse momento de pandemia, com salários e com essa carga horária excessiva em que se está aí se pagando e submetida à categoria. Então está gerando um processo de desmotivação dos próprios profissionais para atuarem na linha de frente aí para a Covid-19. Isso nos preocupa bastante. Tem havido... Sim, pode continuar. O ano, Jefferson, de 2020, foi considerado o ano internacional da enfermagem. Inclusive uma grande campanha internacional chamada Nurse Now, Enfermagem Agora, para mostrar ao mundo o poder do cuidado dos enfermeiros, das enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem. A gente só não sabia que seríamos desafiados frente a uma grave pandemia que iria revelar, além da importância do cuidado da enfermagem, as péssimas condições em que a categoria está submetida. O que a gente percebe no Conselho Regional de Enfermagem é que as denúncias têm chegado muito gravemente, em especial ao subdimensionamento de pessoal. Ou seja, estão abrindo hospitais de campanha, unidades de pronto atendimento para a Covid-19, mas não na quantidade de profissionais que deveria ser o correto. Exemplo, você teria aí um enfermeiro, por exemplo, para 10 pacientes, para 5 pacientes de Covid. Estão aí contratando um enfermeiro para 10 pacientes, o que está tornando aí a categoria exausta, está sendo um processo de trabalho altamente cansativo e desvalorizado, gerando grande desmotivação da própria categoria. A gente já recebeu relatos de histórias de enfermeiros discriminados no comércio, no transporte público, além daqueles que se afastaram da família para não comprometer a saúde dos parentes, dos familiares. O senhor tem notícias nesse sentido também? Sim, tem chegado relatos dessa natureza, dos profissionais se sentirem discriminados. É uma ideia pré-concebida mesmo. Acredito que todo profissional ele deva ter o cuidado e as noções de biossegurança, de segurança do paciente,
Então, ao sair de um plantão, você troca a roupa, você tem toda uma técnica, um protocolo para o processo de desparamentação. E, sim, o risco de contaminação de profissionais que saem do serviço, dentro desses cuidados especiais, dentro de um protocolo de segurança do paciente, da própria biossegurança, isso é quase zero. Eu acho que tem que ter o cuidado, tanto na paramentação do profissional, para que ele evite aí o processo de infecção, quanto também na desparamentação, em cuidado realmente à população e à comunidade. Mas gera, sim, ainda aquele temor com o profissional de saúde, e esses relatos também têm chegado aí ao Conselho Regional de Enfermagem. Jimmy, essas questões das condições de trabalho que você citou, acontece tanto na rede pública quanto na rede privada, ou existe alguma melhora em relação a alguma dessas duas redes? Infelizmente, tanto na rede pública, privada, filantrópica, as queixas são sempre as mesmas. O excesso de carga horária, a falta de um conforto de enfermagem digno para o descanso do profissional e os baixos salários. Para vocês terem uma ideia, e também a dos ouvintes, a média que se paga hoje para um técnico de enfermagem aqui no estado da Bahia é de 1 salário mínimo. 2 salários mínimos para um profissional enfermeiro que tem um curso de graduação de 5 anos de formação. Eu tive uma audiência a semana passada com o Ministério Público do Trabalho e deixei bem claro de que existem instituições que estão tendo trabalhos análogos a uma escravidão, porque submeter ao profissional da enfermagem a uma carga horária de 44 horas semanais, plantões de 24 horas, e você paga 1 salário mínimo, isso é um trabalho análogo à escravidão, e tudo isso está acontecendo aos olhos do Ministério Público do Trabalho, que tem recebido as denúncias, mas infelizmente não tem tido a contundência necessária para resolver essas questões em que está submetida à categoria de enfermagem. Enquanto isso, os profissionais estão aí na linha do cuidado, 24 horas ao lado do paciente, porque o cuidado ele não pode deixar de ser dado. A enfermagem já mostrou que ela é estruturante, importante para os serviços de saúde, mas eu acho que falta, Fernando, Jefferson, uma maior sensibilização dos gestores públicos, privados, para olhar com mais cuidado, com mais zelo os profissionais da enfermagem. Existe um projeto de lei para a redução da carga horária de 30 horas semanais na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. A gente não vê nenhuma sensibilização por parte dos gestores, do governador, de dar encaminhamento para a aprovação desse projeto, inclusive do próprio piso salarial, que poderia sim muito bem ter aprovado o piso salarial estadual, já que no âmbito nacional a complexidade é um pouco maior. O que a gente tem observado também é que as empresas terceirizadas que têm assumido alguns hospitais públicos têm deixado a enfermagem em condições realmente muito delicadas, em especial a questão da remuneração muito baixa, e os profissionais estão se sentindo desmotivados. Os enfermeiros técnicos estão se afastando do serviço, alguns por adoecimento, outros por temor mesmo ao próprio processo da pandemia. E o que a gente tem percebido é que não está tendo motivação de profissionais para substituir os colegas nesses plantões pelos próprios baixos salários que estão sendo aí ofertados no mercado de trabalho. Você acredita que existe uma subvalorização dos profissionais de enfermagem com relação a outros profissionais da área de saúde? A verdade é que isso sempre existiu. Eu costumo falar, e também trabalho na área de educação do ensino superior, tanto em graduação quanto pós-graduação, eu falo sempre aos estudantes profissionais de que não existem profissões melhores do que outras. O que existem são profissionais que se destacam mais do que outros. Por isso que a gente sempre estimula os enfermeiros, enfermeiras, técnicos e técnicas para atuarem num processo de não construir currículos, mas construir uma carreira com profissionais. Mas a gente percebe sim que há uma desvalorização do profissional da enfermagem frente a algumas organizações. Quando, por exemplo, o valor de um plantão de um médico vale, por exemplo, um salário de um enfermeiro de um mês inteiro. Isso é inadmissível para uma equipe multidisciplinar, para um cuidado
transdisciplinar, e a enfermagem que está aí do lado do paciente, prestando todo o cuidado das necessidades biológicas, psicológicas, sociais, e espirituais no processo do cuidado. Os profissionais precisam, sim, ser melhores valorizados. Como é que está a questão da vacinação dos enfermeiros, Jimmy? Porque além daqueles que atuam na linha de frente, existem profissionais que não necessariamente cuidam, que estão nas unidades de saúde, por exemplo, técnicos de enfermagem que atuam como cuidadores. Como é que está o funcionamento do acesso da categoria ao processo de vacinação, seja aqui em Salvador ou no interior do estado? Enquanto a autarquia, pelo Regional de Enfermagem, nós estamos sendo bastante cobrados aí pela categoria com uma melhor expansão desse processo da imunização. Pouco mais de 30% dos profissionais aqui no estado da Bahia foram vacinados, profissionais de enfermagem. Deu-se prioridade àqueles que estavam na linha de frente, isso é super compreensível, mas a gente tem que entender que pacientes de Covid, sintomáticos respiratórios, eles estão em todos os lugares, nas clínicas, nos ambulatórios, na atenção básica, nos postos de saúde, centros de saúde, e os profissionais precisam sim de uma vacinação em massa. Infelizmente, a gente hoje passa no Brasil um processo de negação do processo da epidemia, infelizmente, pelo governo federal. Nós temos o maior programa nacional de imunização, que é referência mundial, inclusive no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, poderia aproveitar a força do Programa Nacional de Imunização para fazer imunização em massa. E eu não falo só dos profissionais da enfermagem, para toda a população brasileira. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade. E os profissionais da enfermagem, como todo outro brasileiro, também está sofrendo, sim, com essa falta da vacinação. Então, é preciso que o Estado olhe com mais cuidado, com mais zelo para os profissionais de enfermagem, não só dos que atuam na linha de frente da Covid-19, mas, inclusive, os enfermeiros técnicos que são autônomos, que estão em processo de trabalho em home care, na atenção domiciliar, nas clínicas, nas policlínicas, na atenção básica, e que precisam, sim, da vacinação para proteção aí ao trabalho. A gente está conversando aqui com o Jimmy Medeiros, que é o presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia. Com toda certeza, Jimmy, o papel dos enfermeiros ganhou mais popularidade, não é? Com a atual pandemia da Covid-19, mesmo com todas essas dificuldades que você está relatando. Mas você acredita que isso tem dado mais importância também? Você acha que no período pós-pandemia, por exemplo, a enfermagem ela pode ser uma das profissões mais procuradas? Sim, o que a gente tem percebido, eu que trabalho também na área de educação do ensino superior, é uma busca mais das pessoas ao curso de enfermagem. Realmente teve uma valorização no seu processo de trabalho, do entendimento da população em geral, da importância do trabalho da enfermagem. E é importante destacar, aproveitando a oportunidade do espaço, né, no grande veículo de comunicação, mostrar que a enfermagem vai ter uma divisão técnica e social, porque ela é constituída por enfermeiros e enfermeiras que têm um nível superior de graduação com uma formação em 5 anos e do técnico de enfermagem, que é uma formação técnica em 2 anos. A procura tem sido grande aos cursos de enfermagem, mas o processo de valorização ele tem que acontecer. Está tramitando aí pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, a questão do projeto de lei para aprovação do piso salarial para a categoria. Isso vai dar mais respaldo e segurança à enfermagem no sentido da valorização. Existem projetos de lei também voltados para a redução da carga horária de 30 horas semanais, porque não é fácil você lidar com assistência. Imagina, Fernando e Jefferson, você está em um hospital dando um plantão de 24 horas, mas paga-se pouco ao profissional e ele se submete a um outro vínculo empregatício. Então, às vezes, ele sai de um hospital de um plantão de 24, ele vai pegar 24 horas no outro hospital, 48 horas esse profissional está lá no processo do cuidado. Isso traz exaustão, isso traz assim, impactos significativos para a saúde física e mental do trabalhador e trabalhadora do campo da enfermagem. A gente acredita sim
que é um momento que a enfermagem deve se posicionar, inclusive politicamente, para exigir aquilo que é necessário para o bom exercício da profissão. E o Conselho Regional de Enfermagem, né, na nossa gestão, vamos posse recentemente, 4 de janeiro, não vai ser diferente. Vamos pautar as bandeiras de valorização da enfermagem. A gente, enquanto autarquia, temos a prerrogativa de zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem, e vamos nos colocar à disposição da categoria para levantar essas bandeiras de visibilidade, reconhecimento e valorização para toda a classe. Quais são as principais atribuições do enfermeiro, do profissional de enfermagem nesse cuidado com os pacientes, Jimmy? Depende muito do cenário em que ele esteja atuando. Na atenção básica, por exemplo, na atenção primária, nos centros de saúde, postos de saúde, é a identificação dos sintomáticos respiratórios através da triagem. Isso é a partir de protocolos da atenção básica. Então, tem um trabalho de educação em saúde, de orientação sobre as práticas sanitárias muito forte nas comunidades, em especial nas comunidades carentes, em que a unidade da atenção primária se torna mais consolidada, mais fortalecida. Na média complexidade, por exemplo, o SAMU, a UPA, no cuidado direto ao paciente, nas atividades de urgência e emergência. Na terapia intensiva, um cuidado maciço ali frente ao paciente, pela complexidade que é a alta tecnologia. Então, o enfermeiro, ele atua em todo o processo saúde e doença, no que diz respeito à promoção da saúde, prevenção de doença, o próprio processo de restauração e de reabilitação. Nas unidades de terapia intensiva, os enfermeiros têm se mostrado junto, né, com os técnicos de enfermagem, e altamente importante nessa composição do cuidado ao paciente, até porque ainda não há um processo, um protocolo de medicações de cura para a Covid-19, então o que tem que fazer mesmo é um processo de cuidado dos sintomas em que aquele paciente ali é submetido. Por isso aí a importância do trabalho da enfermagem, que é a profissão que está ali, à beira do leito, no cuidado direto ao paciente. Então a complexidade do trabalho do enfermeiro se dá em toda a rede de atenção, desde a atenção primária, passando aí pela média e alta densidade tecnológica, como o SAMU, as UPAs e as próprias unidades de terapia intensiva. Jimmy, muito obrigado. Receba nosso abraço, nossa solidariedade a todos os profissionais de enfermagem nesse momento tão delicado, que de fato sejam sim reconhecidos pela importância devida que tem. A gente fica nessa torcida e boa sorte para você também, Jimmy. Jimmy Medeiros, presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia. Muito obrigado pela sua participação, por essa disponibilidade com os nossos ouvintes aqui no Issa Bahia. Seja sempre bem-vindo, bom dia e até uma próxima, Jimmy. Obrigado. Essa conversa vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora, 7h45 na Tarde FM.